Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Pois é, já estamos começando um novo semestre do ano, né? Nem parece que 6 meses já se passaram e nós aqui estamos para começar uma nova etapa do ano. Muito interessante que a primeira etapa do ano começa no dia 1º de janeiro. E 1º de janeiro é justamente a 8ª do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Portanto, nós podemos dizer que nós começamos o ano dentro da celebração do mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento na nossa carne. E isso é um fato muito interessante. Primeiro semestre, nós o vivemos nessa alegria da celebração do mistério da encarnação, com o nascimento de Jesus, e depois a festa dos magos, que é a festa da manifestação de Jesus ao mundo, depois o batismo de Jesus, que é uma memória do nosso próprio batismo. Boa parte do primeiro semestre do ano nós vivemos na preparação do tempo da Páscoa e na celebração do mistério da Páscoa. Portanto, recebemos toda essa carga espiritual forte, no primeiro semestre do ano. E já agora, o segundo semestre, nós iniciamos o mês de julho e tem muita memória interessante, muitos aspectos bonitos da nossa fé que nós iremos celebrar. No mês de julho, por exemplo, próximo dia 22 de julho, vamos celebrar Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena é exatamente aquela que recebe por primeiro o anúncio da ressurreição de Jesus. São Tomás de Aquino vai chamá-la de a apóstola dos apóstolos. Então é muito interessante nesse mês de julho ter essa memória tão bonita desta anunciadora da Páscoa de Jesus, da ressurreição de Jesus, porque isso recorda a nós que nesse tempo que nós chamamos de tempo comum, o que nós vivemos é o mistério da Páscoa como uma Páscoa perene. Mas também ainda nesse mês de julho, olha que festa bonita, nós vamos celebrar no dia 26 de julho, a festa de São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus, ou seja, a gente olha que a fé cristã se enraiza na realidade humana. Deus cumpre as promessas que fez a Abraão e a sua descendência. Então a festa de São Joaquim e Santana vai nos trazer isso como um fato a ser celebrado. E a partir desse ano, essa data, o Papa Francisco quer que seja um dia realmente dedicado em toda a igreja para pensar nesse mistério do ser idoso, do ser idosa, do ser avô e do ser avó. Não é essa fase bela da vida humana que é a terceira idade, não é, que carrega consigo uma marca de sabedoria, uma marca de afeto, uma marca de amor. A beleza de saber que os mais idosos são uma memória da nossa igreja, memória da nossa comunidade, da nossa sociedade e da nossa família. O mês de agosto no Brasil tem uma marca muito particular, que é a marca de pensar nas vocações, a vida como um chamado de Deus e uma responsabilidade nossa por isso. O mês de setembro no Brasil carrega a marca de ser o mês da Bíblia, porque o mês de setembro, no último dia de setembro, celebramos São Jerônimo. Então, portanto, já há 50 anos que a igreja no Brasil, exatamente esse ano, completa um jubileu de 50 anos, que no Brasil se começou a experiência de celebrar o mês da Bíblia. Veja que nós estamos há 2 anos apenas que em toda a igreja se celebra um domingo da Palavra de Deus. A igreja do Brasil já há 50 anos faz a celebração oficial do Dia da Bíblia no último domingo do mês de setembro. Nós saímos na frente. Olha como é bom a gente ter conhecimento, respeito pela nossa história, não é, ver as coisas boas que a gente tem como igreja, como povo de Deus. Mês de setembro, mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora do Rosário, é também mês missionário. Esse segundo semestre tem essa marca missionária.
E o mês de novembro, a gente lembra a nossa vocação à santidade. O mês de setembro, ou de novembro, se abre, não é, com a festa de todos os santos, de todas as santas, e também se abre com uma outra verdade da nossa vida, que é a morte. Não é que todos nós temos a nossa vida também marcada por esse mistério que é um mistério de morte, mas nós morremos para continuar vivendo. Não é que a nossa vida seja destruída ali, naquele momento, mas ela conhece uma nova passagem. Assim como a natureza conhece a passagem da primavera para o verão, uma semente que cai na terra, morre e depois nasce uma árvore. Então o mistério da morte carrega consigo a vida. E no mês de novembro também fechamos o ano litúrgico com a festa de Cristo, Rei do Universo, e abrimos um novo ano litúrgico, ao menos na maioria das vezes é assim, com o primeiro domingo do Advento. Pode ser que em algum ano o primeiro domingo do Advento, em vez de ser no último domingo de novembro, seja no primeiro domingo do mês de dezembro, mas normalmente é ali ainda em novembro que se inicia o ano litúrgico. Portanto, assim, fazendo uma espécie de resumo do que nós temos para frente nesse semestre. Bom, vamos hoje ler o Evangelho de Mateus. Começaremos a leitura do capítulo 9. Hoje nós vamos ver os versículos de 1 a 8. Já lemos todo o Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, e a partir do capítulo 9 nós vamos ouvir o sermão missionário. E é interessante que entre os capítulos 8 e 9 nós vemos sempre duas possibilidades ali das leituras. Ou elas de algum modo fazem uma espécie de síntese do que nós vimos antes, no primeiro sermão. Se a gente for muito atento, a gente vê como aquilo vai se concretizando na vida de Jesus, ou a gente vai tendo uma antecipação daquilo que acontecerá no outro sermão, que é esse sermão missionário. Eu diria que no dia de hoje, não é, a gente vai vendo um pouco de antecipação, nos ajuda a já ver antecipadamente, nos prepara para a leitura e para acolher esse sermão missionário, que bem no fundo, sermão missionário significa nossa missão de discípulas e de discípulos que se tornam também missionárias e missionários. E nós vemos na prática, aqui tem umas pessoas ao lado conversando, você está ouvindo a voz dele, não posso fazer nada não posso mandar calar a boca. A gente vai vendo como Jesus antecipa nas coisas que vão acontecendo nesse capítulo, justamente o que será dito no sermão missionário. É uma preparação prática. Mas antes ainda, olhemos um fato. Nós vimos ontem que Jesus atravessou para o outro lago, foi para a região dos Gadarenos, libertou aqueles 2 homens que estavam possuídos de um espírito muito violento, que depois precipitou aquela manada de porcos nas águas. E nós ali, então, vimos que o resultado daquela ação missionária de Jesus não foi que a cidade saiu toda para aplaudir a Jesus, para agradecer, porque agora eles podiam caminhar na estrada sem problema. Ao contrário, eles vieram pedir a Jesus uma outra coisa, para que Jesus deixasse a cidade deles. Então isso aqui começa a preparar a gente também para um fato, para uma realidade. Nós não podemos esperar como cristãs e cristãos, só pelo fato de a gente assumir a vocação missionária da gente, a gente vai encontrar sempre aplauso da parte das pessoas. Não. Podemos encontrar muitas dificuldades, e contemplando Jesus, que enfrentou as dificuldades, nós podemos nos preparar melhor para acolher na nossa vida também todos os desafios que a vida missionária carrega consigo. Assumir a missão de Jesus não significa que nós vamos contar com os aplausos de todos. Muito bem, aqui nós lemos no texto de hoje que diz o seguinte: Jesus, entrando em um barco, atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Nós sabemos que Jesus nasceu na cidade de Belém, portanto, se a gente pensa na cidade de Jesus, podemos pensar que a sua cidade era Belém, ou podemos pensar que então se trata da cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré. No entanto, o texto está chamando da cidade de Jesus, a sua cidade, a cidade de Cafarnaum. Em grego, a palavra cidade se diz polis, uma palavra muito conhecida nossa, que vem de polis, é a palavra política.
e que muitas vezes pode ser traduzida também como o sentido de ser social. Aristóteles, um grande filósofo dos gregos, ele dizia que o ser humano é um animal político, ou seja, um animal social, um animal que vive junto, um animal que vive em cidade. Portanto, a arte da política é aquela arte que dá a você e a mim aquela consciência de que eu pertenço a esse lugar onde eu moro, que eu tenho direitos e que eu tenho deveres diante da sociedade. O Papa Francisco ultimamente tem insistido tanto e dito que a política é uma forma alta de santidade. Porque trabalhar pelos interesses comuns, trabalhar pelo bem comum, sem querer tirar proveito nenhum, é só mesmo uma coisa de quem é santa. É só mesmo uma coisa de quem é santo. E aí a gente vê que você e eu, pelo nosso batismo, recebemos esse chamado de ser santos, como nós deveríamos ter a nossa presença, não é, nas dimensões políticas e sociais. E aqui política não é preciso que a gente entenda partido político, é vida social. E aqui tem uma dimensão muito interessante da vocação do cristão leigo e da cristã leiga. Porque a gente pensa que o leigo e a leiga, ele faz pastoral na hora que ele está nos grupos de igreja, fazendo trabalhos internos da igreja. Não! Se você é um funcionário público, você é uma funcionária pública e você cumpre a ética do seu estado, do seu estar trabalhando, aí você evangeliza, ali você ilumina. Você é médico, você é médica, enfermeiro, enfermeira. Não é preciso para dizer que assumir a sua vocação de leigo, é preciso estar sempre com um texto na mão e acendendo vela de um lado para o outro e fazendo oração. Significa ser sal da terra e luz do mundo. Naquele lugar, dizia São Francisco de Sales, floresce no lugar onde Deus te plantar. Isso é que significa a vocação do leigo e da leiga. E significa uma missão política dentro da sociedade. É assumir um compromisso de trabalhar pelo bem comum, não naquela posição de que farinha pouca, mil pirão primeiro. Então, a arte da política é a arte de fazer da cidade um lugar de todos nós. Mas aqui diz que Jesus entrou na barca e foi para o outro lado, foi para a sua cidade. Com isso a gente poderia entender uma outra coisa. Que se a política é a arte de fazer a cidade o lugar de todo mundo, a igreja é a arte de fazer de todo o mundo o lugar de Jesus. Um lugar para ele. Que ele se sinta realmente nas nossas cidades em casa. Aí quando eu vejo, não é tanta gente, às vezes tanta briga por causa de tira crucifixo, bota crucifixo em lugar público ou não público, etc. Às vezes a gente briga por coisas que talvez não sejam as coisas fundamentais. Mas também é tão triste quando uma sociedade quer apagar os traços da sua origem, da sua cultura. O crucifixo realmente fala para nós dessa vida entregue, desta vida doada, e não precisamos falar em desrespeitar outras formas de religiões, outras formas de expressar a nossa fé. Se na verdade dentro da nossa sociedade se deixasse fermentar pelo discurso da cruz, que é loucura para os pagãos, mas é salvação de Deus para nós que acolhemos Jesus, caberia realmente um lugar à vida, caberia um lugar para o respeito. De fato, a presença da igreja é trabalhar para que esse mundo acabe descobrindo também que tem lugar para Jesus em nosso meio. Mas quando Jesus está ali, chegou na sua cidade, apresentaram para ele um paralítico deitado em uma cama. Um paralítico. Nós estávamos começando falando da atividade missionária de Jesus, atravessar de um lado para o outro. Missão significa movimento. Um paralítico não pode se movimentar. Ele está ali, é realmente parado, paralisado. Essa é a humanidade que não consegue descobrir que ela tem um envio, que ela tem uma missão, que ela tem uma responsabilidade diante do mundo. Mas quando Jesus vê aquele homem levado naquela cama e ele olha para aquele homem, ele não olhou para a paralisia daquele homem. Ele olhou para uma outra coisa. Olhou e enxergou a fé. Eu e você estamos enxergando o paralítico. Jesus enxergou a fé. Você já viu que durante a missa nós também fazemos uma oração e pedimos a Jesus:
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. No dia de hoje, a gente deve olhar para Jesus e ver que esse é o estilo de Jesus. Quando a gente faz essa oração e pede isso a Jesus, no fundo a gente está pedindo para a gente ter essa consciência de que Jesus, o que ele olha em primeiro lugar, não é o pecado da pessoa, mas é a fé que está ali dentro. Porque justamente é essa fé que nos move, que nos faz caminhar. Mesmo se as pernas estão paralisadas, pode haver um movimento do coração que se eleva, do coração que se encaminha na direção de Jesus. E quando Jesus viu a fé que eles tinham, ele disse para o paralítico: coragem. Olha o que é que Jesus faz quando olha a nossa fé. Nos infunde coragem. Os teus pecados estão perdoados. O fato de Jesus ver a fé dentro da gente não é que ele também não enxergue o pecado e não fale do pecado. É que ele não troca a ordem dos valores. A gente tem a triste mania de antecipar, colocar em primeiro lugar o pecado para depois falar da fé. Jesus primeiro vê a fé para depois mostrar o pecado. Ele não nega a realidade do pecado, mas não só nega a fé. Primeiro mostra a fé, que se pequenininha como um grão de mostarda, pode fazer mover a montanha de pecados que está ali impossibilitando alguém de caminhar, porque vocês sabem, o peso do pecado é forte. Uma vez fizeram, nesses que trabalham com neurociências, deram uma tarefa para uma pessoa de subir uma montanha e colocavam eletrodos para analisar todo o procedimento cerebral e mandava que as pessoas, enquanto subiam a montanha, elas pensassem em coisas negativas. E a outros mandou fazer a mesma coisa, pensando em coisas positivas. Todos tinham as mesmas condições físicas, etc. Tudo bem analisado antes. O que é que aconteceu? Quem estava subindo a montanha, pensando nos seus pecados, nas suas falhas, porque é pecado? Pecado significa falir. Quando a gente tem uma planta no quintal, por exemplo, né, um pé de caju, um pé de manga, quando a manga não chega a amadurecer e ela cai, a gente diz ela pecou. Ela caiu do pé, ela não chegou ao seu fim. Pecar significa isso, não realizar a sua finalidade, não chegar àquele ponto de amadurecimento que a gente deve chegar e, portanto, errar o foco. Isso significa pecado, perder a mira. Então, essas pessoas que ficavam pensando nessas coisas negativas, nas quedas, etc., eles tiveram mais dificuldade de levantar, de subir a montanha. Chegaram ao topo da montanha com mais peso, com mais cansaço, porque tinha uma nuvem de pensamentos negativos, de coisas ruins que estavam ali, que davam um peso mental que influenciava sobre um peso físico. Tem aquele canto muito bonito, né, que diz: reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Aí tem um dos versos que diz assim: curvados sobre o peso dos nossos pecados, nós iremos a ti. O importante é ir até Jesus, mesmo se curvados sobre o peso do pecado. E é interessante que fisicamente, né, quem carrega o peso do pecado, às vezes realmente pode ter uma tendência para se curvar. Dizem que certos serviços de atendimento telefônico para pessoas que estão vivendo problemas de depressão e estão pensando em fazer bobagem, quando a pessoa atende o telefone e está falando com a pessoa: alô, que estou falando com quem? A pessoa está falando: José Raimundo, olha, quero dizer aqui uma coisa para você, o que está acontecendo? Aí José Raimundo conta a história dele, diz que está triste, não sei o que. A primeira coisa que a pessoa que está do outro lado diz assim para ela: olhe para o teto da sua casa e não sei o que, e a pessoa levanta o olhar. Porque na medida que ele levanta esse olhar, isso aqui produz serotonina, e a serotonina é uma substância química que ajuda o corpo a criar disposição positiva. Portanto, o pecado, não é o pensamento, e as mosquinhas gerando, o pensamento negativo cria uma nuvem de coisa negativa na gente que reflete inclusive no físico. Não é? Muita gente bloqueada fisicamente, muito disso tendo uma origem na nossa mente, na nossa psique. A medicina hoje está dizendo que a maioria dos nossos problemas físicos, eles são psicológicos.
psicossomático. Soma em grego significa o corpo, psique a alma, a mente. Então significa que são problemas que refletem no corpo porque estão alojadas na nossa mente, alojados no nosso coração. Por isso Jesus, para aquele paralítico, a primeira coisa que ele diz é: os teus pecados estão perdoados. Desamarra aquele homem do seu passado, do seu pecado, das suas coisas negativas, para que ele possa se levantar, para que ele possa ter uma atitude que seja positiva. Mas os mestres da lei que estavam por ali, quando escutaram Jesus falando isso, eles disseram: este homem está blasfemando. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. Jesus é esse que conhece os nossos pensamentos. Se eles são positivos, se eles são negativos. Se eles estão nos fazendo bem ou se eles estão nos fazendo mal. Aquele homem que tinha a fé, mesmo que fosse pequenininha e anuviada dos seus pecados, ele viu a fé e disse: teus pecados estão perdoados. Mas a estes outros que estão aqui agora pensando mal no seu coração, Jesus também os desmascara. Porque os nossos pensamentos precisam ser desmascarados. Se os nossos pensamentos, se a nossa atitude mental negativa não for desmascarada, não pode haver cura, não pode haver mudança, não pode haver redenção. É por isso que os padres da igreja diziam: aquilo que não é reconhecido não pode ser redimido, o que não é assumido não pode ser redimido. A redenção só acontece quando a gente assume as próprias dificuldades, os próprios pecados, as próprias falhas. E Jesus diz: por que é que vocês ficam pensando essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer para esse homem? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E para que saibais que o Filho do Homem na terra tem o poder de perdoar aos pecados, Jesus disse para o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele que foi levado ali pelos outros, né? Podemos pensar nessa cama, 4 pessoas levando, agora ele sozinho vai levar sua cama para casa. Agora ele pode caminhar retornando para a sua casa. Jesus, que entrou em Cafarnaum, que o Evangelho diz que era a sua cidade, agora chama a mim e a você a voltarmos para a nossa casa, a voltarmos para o nosso interior e assumir a nossa história, assumir aquilo que muitas vezes nos está afastando de nós mesmos e uns dos outros. Agora olha a coisa bonita que diz o evangelista: vendo isso, a multidão ficou com medo. Claro, viu um paralítico andando, eles conheciam o homem, há quanto tempo estava ali paralisado, e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Lembra que Jesus estava na barca, fez o mar se acalmar, e os discípulos dizem: quem é este homem? Os demônios ontem disseram: sabemos quem tu és. Agora, esses homens estão olhando para o que Jesus fez e glorificam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Por que não disse tal poder a Jesus, mas diz aos homens? Porque este poder Jesus transmitiu também à barca da igreja. O próximo domingo, quando nós celebrarmos a festa de São Pedro e São Paulo, ouviremos o capítulo 16 de Mateus e Jesus dizendo a Pedro que dava a ele as chaves do reino dos céus. E o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Este poder Jesus dá aos homens. Qual poder? O de perdoar os pecados. E depois nós ouviremos no capítulo 18 de Mateus dizendo que esse mesmo poder é dado à comunidade cristã. Portanto, à comunidade dos que creem em Jesus, à sua igreja, é dado esse poder de fazer paralíticos andarem, é dado esse poder de fazer pecadores redimidos. Olha que coisa bonita, porque um dia também Jesus ficou paralisado. Um dia imobilizaram Jesus na cruz, um prego, um cravo aqui, um cravo do lado de cá, outro cravo nos pés. Jesus nem sequer podia respirar direito, porque na medida que respirava e o seu corpo se movia, havia como uma espécie de carga elétrica, um choque que era dado porque aquele prego naqueles nervos, quanta dor Jesus estava sofrendo, ele estava ali paralisado. Eu acho que se fosse eu e você, teríamos medo até de respirar, porque não tem vezes quando a gente tem alguma coisa que está doendo, a gente não quer respirar direito porque dói, a gente não quer rir porque dói, né? Quando eu rio dói, não é? Então Jesus estava nessa hora em que até respirar era muito doído. Mas naquela hora de tamanha dor e de tamanha paralisia, o coração de Jesus não estava paralisado. Sofrendo tanto, ele voltou-se para o Pai e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem.
Nem nesse ponto Jesus ficou imobilizado de poder fazer movimentar seu coração, porque foi para isso que ele veio, para dar-nos a salvação, para perdoar-nos os nossos pecados. A primeira leitura de hoje também fala de Deus que põe a fé de Abraão em prova. Esse Deus que em Jesus vê a fé que está presente no nosso coração, purificou também a fé de Abraão, e Abraão é chamado do nosso pai na fé. O sacrifício de Isaac que não se cumpriu, porque o pai dá a verdadeira oferta, e Jesus é esse verdadeiro Isaac que foi preso ao lenho da cruz e nos trouxe o perdão de Deus. Abraão foi poupado, mas o pai não poupou o seu próprio filho para nos retirar de toda espécie de paralisia, para que o nosso coração se mova na direção do seu reino. Agradeçamos ao Senhor hoje esse dom da nossa salvação, esse dom do amor do Pai que nos é manifestado em Cristo Jesus. Ao final aqui dessa nossa meditação, minha amiga, meu amigo, eu quero dizer, curta os nossos vídeos. Se você está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, muito obrigado. Se está nos seguindo aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, curta os nossos vídeos, salva o vídeo, porque isso ajuda de novo, não é, a fazer com que outras pessoas o assistam, porque é indicado como algo que realmente pode ter um valor para a vida das pessoas. Se você acha que esse vídeo tem um valor para a vida das pessoas, curta. Eu vejo muita gente que está aqui ao vivo e que eu vou olhar depois e elas não curtiram, não. Tá? Pirataria isso, não é? Se foi bom para você, ajuda também os outros. Faça como essas pessoas que ajudaram aí o paralítico, não é? Levar esse paralítico até você. Então você pode levar essa mensagem, quem sabe alguma espécie de paralítico nos dias de hoje. Portanto, não seja omisso, curta o vídeo. Eu vou ver, todo mundo que eu vou falar aqui agora, eu vou ver lá depois se curtiu, viu? E os outros cá do Facebook também eu vou olhar, então eu vou cobrar. Tá bom, um abraço para Ana Maria, brincadeira à parte, não é? Mas brincadeira sério, hein? Ana Maria Anjos, um abraço para você, um abraço para minha irmã Maria Gorete, aqui me acompanhando, dá um beijo aí, manhinha, um beijo, um abraço a Fernanda Mendes, que dá aqui um abraço para todos nós, que somos discípulos de Jesus. Um abraço para Bia Cláudia Freitas, aí em Belo Horizonte, a irmã Eronildes aí em Santana. No início do vídeo eu falei aqui de Santana, viu, irmã Eronildes? Portanto, vá ouvir o início do vídeo, que eu vi que você chegou, então você vai lá e veja. O nosso caro Padre Carlos Danilo, eu acho que metade desses corações estão subindo aqui, do Padre Carlos. Estou vendo, disparou agora. Um abraço, Padre Danilo, você está fazendo falta, né? Padre Danilo está já de volta daqui a alguns dias para o seu Piauí, mas por enquanto vou aqui se despedir também de amigas e amigos entre nós aqui na Itália, lá no norte da Itália. Um abraço ao Padre Edson Nascimento aí na comunidade de Santa Terezinha, para Shirley Sena, para Gil Roja, para Jaci Félix. Jaci, amanhã tem bolo, não é? 2 de julho na Bahia é feriado, é aniversário de Jaci. Então, Jaci Félix, amanhã seja feliz. Félix significa justamente isso, não é? Feliz. Muita felicidade para você. Dani, a Neiva, deve ser Daniela, né? Danilan Neiva, um abraço para você, para Fal Reis Sena, para Ana Maria Barreto, um abraço para o Padre Kleber Danelon, né? Padre Kleber que nesses dias teve aí momentos difíceis com a doença, também o pai foi acometido do Covid, graças a Deus, não venceu. O seu querido irmão infelizmente não venceu essa fase, mas nós sabemos que é alguém que em Deus, não é, agora pode interceder e também rezar por nós, não é? Um abraço para você, para sua mãe, para o seu pai, não é? Os nossos sentimentos nessa hora. Everilda Menezes, um abraço para você, para Oliveira Paixão. Ela diz que teve a graça de conhecer os seus avós, não é coisa boa quando a gente conhece os avós. Eu não pude conhecer nenhum dos meus avós, nem de lado paterno, nem de lado materno. Quando minha mãe tinha 16, 17 anos, não é, morreu o pai da minha mãe, depois morreu a mãe, e da parte do meu pai eu também não conheci. Mas tive uma tia que se chamava Jacinta,
Ela vendia mingau na estação de trem em São Miguel das Matas e em Santo Antônio de Jesus também. E como ela vendia mingau e dizia sempre, olha o mingau quentinho, aí todo mundo chamava essa senhora de Quintinho. O nome dela era Jacinta, o mesmo nome que o meu avô deu para minha mãe. E tia Jacinta, a gente chamava assim também, de vó Jacinta às vezes. Então, morreu com 116 anos. Olha, eu tenho uma esperança de que eu vou passar de 100 que vocês nem queiram saber. Manhã já está com 92. Então eu estou esperando também chegar por aí, mais de 100, virar avô de muita gente. Um abraço para a Alane Coiffeur Estúdio aí em Ilhéus, para Paulinha Socrespa. Paulinha, um beijo grande para você. Para Manuel Roque Santos, para Leide Aquino, aí da nossa Santo Antônio de Jesus. Leide, está na casa nova? Um abraço. Para Mima Costa, também aí em Amargosa. Um abraço então a cada um de vocês aqui presente nessa nossa live. Para Joyce France, chegando aqui na nossa live. Eu quero fazer também chegar um abraço para muita gente que aí a partir do Facebook também nos deixa abraços, pede que deixemos saudações, não é ao Moisés Amorim aí em Santo Antônio de Jesus, professor Joselito Cardim em Valença, a Marinei Souza, Josi Pagani, a Mari Santos, a Jane Cleide Moraes, Cecília Azevedo aí em Frankfurt, na Alemanha, Gal Duarte, Tito Velame, Karina Kelly Almeida, Nilda Rosa, aí na Canção Nova, Nailton Bastos, aos nossos seminaristas do seminário Nossa Senhora do Bom Conselho, Vera Lorenzetti, a Lorenzo Spriccigo qui a San Polo di Piave, un abbraccio a te e a tutti i tuoi, tantissimi saluti, a Ivandson Soares, a Tina Veloso, a irmã Tina, uma dominicana, que está aqui em Roma, a serviço da sua congregação. Um abraço grande, irmã Tina, e a toda a comunidade das suas irmãs dominicanas. Um abraço para Lourdes e Pedro Moreira em Limburgo, na Alemanha, para Amélia Araújo e a sua mãe Margarida aí em Milagres de Brotas, o nosso santuário de Brotas, aí com o Padre Walter, que no último dia 29 completou 18 anos de vida sacerdotal. Deus o abençoe. Para Edilvina aí em Taperoá, e para Célia Rezende Peixoto aí em Amargosa, e para Bom Conselho Rezende também aqui. Um abraço grande para vocês. Então, depois de toda essa sessão de beijos e abraços, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde em seu amor, que Ele, vendo a fé que nos anime também para nos outros, em primeiro lugar, olhar essa marca da fé. Meg Neiva, tu tá chegando aqui agora, a gente tá concluindo a live. Um abraço para você e a todos aí em São Francisco da Mombaça, em Conceição do Almeida. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja de trás de ti para te defender, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.